Bem-vindos a Tela Sacra, bem-vindos meus caros Capricórnios. Vamos então atacar esta leitura para outubro, dedicada aos de signo de Capricórnio, quer sejam de Sol, de Lua, Vênus, Marte ou Ascendente, ou para qualquer pessoa que tenha alguma afinidade com o signo de Capricórnio, ou arquétipo de Capricórnio. Com isso, pronto, estas leituras são atemporais, apesar de estar a fazer agora em outubro de 2025, isto é tarot evolutivo, não tem propriamente uma data fixa, é na altura que a pessoa veja este vídeo, é que possivelmente vai encontrar algumas mensagens ou alguma coisa que seja relevante para si própria. De todas as formas, isto é subjetivo, por isso fiquem com aquilo que vos sirva e deixem o resto, depois pode servir também para outros. De resto, pronto, isto aqui não se guiem só por aquilo que eu digo, guiem-se pela vossa própria intuição. Eu vou mostrando as cartas, vou falando e etc, mas não se guiem só pelo que eu digo, exatamente, abram um pouco também a vossa intuição. Tentem interpretar por vocês também os símbolos, as imagens e ver como é que ressoa dentro de vocês para eventualmente chegarem a alguma mensagem ou algum sinal que vos possa servir. E que não venha a mencionar, né? Porque a minha interpretação, isto é subjetivo e então por isso a vossa interpretação pode variar também. E é natural que varie, mas que encontrem talvez dentro destas cartas alguma mensagem, alguma coisa que vos possa servir. Ok, com isto então vamos atacar na leitura. Ainda estamos sobre a influência da Lua, a Lua, normalmente as luas cheias, as luas cheias e novas, etc. Normalmente são luas bastante intensas e uns dias antes e uns dias depois, normalmente nem toda a gente, mas muita gente já começa a sentir uma certa influência, por assim dizer. Na lua nova, é mais o marcar as suas intenções, a necessidade de novos começos, plantar sementes, aí durante 2 semanas tentar desenvolvê-las ou cuidar delas, enquanto que a lua cheia já é uma completação, já é chegar a um ponto de começar a ver os primeiros indícios de um desenvolvimento, que já pode ser já das últimas 2 semanas, ou inclusive dos últimos 6 meses, que também acaba por haver uma certa influência. Sobretudo quando é mais no sentido dos eclipses. Já passamos a fase dos eclipses, foi um mês de setembro bastante intenso, agora vai ter tendência, vamos voltar à normalidade das luas, apesar de agora termos uma super lua, com o posicionamento da Lua é uma elíptica à volta da Terra, não é um círculo perfeito, e então há sempre um momento onde chega ao que chama o perigeu, que é a zona mais perto da Terra, e então a Lua parece que fica maior e mais brilhante. E então é por isso que se chama uma superlua. E agora esta semana, quando houve a lua cheia, foi realmente o momento, foi quando, aliás foi já antes da lua cheia que a lua já tinha chegado ao seu ponto matemático, ao seu ponto do perigeu, onde realmente estava mais próxima, e agora pouco a pouco vai começar então a estar mais distante, por assim dizer. Mas nos próximos 2 meses ainda vai haver muita influência da Lua, já não vão ser propriamente dito superluas, tal como também já no mês passado tinha chegado a mencionar a superlua em Aquário. Bem, não era uma superlua, era simplesmente a aproximação que já estava a notar da Lua em relação à Terra. E agora a lua da colheita, que é esta lua de outubro, é que sim, foi uma super lua, e agora os próximos 2 meses ainda vai-se notar esse brilho, esse crescimento maior da lua, que vai estar a iluminar-nos. Isso aí, em termos espirituais, o que significa é que vai haver mais luz a entrar na nossa inconsciência ou sobre as coisas que não estamos a ver bem, né? Para haver a lua tem que estar de noite. Quando está de noite nós não conseguimos ver bem, né? Nós não somos animais noturnos, por assim dizer, não temos essa capacidade de poder ver as coisas bem no escuro, e então, metaforicamente falando, a luz da lua é aquilo que nos ilumina.
E quando é uma superlua, é como se houvesse mais luz disponível para poder ver melhor, né? É como apontarmos uma lanterna para o fundo do poço, vemos, pronto, e vemos de uma certa maneira, e enquanto que a superlua é como se fosse um holofote a apontar para o fundo do poço e pronto, já dá. Não vemos tudo, se calhar, mas já vemos muito mais do que aquilo que a nossa lanternazinha estava a iluminar. Lanterna, não é lanternazinha, porque a lua cheia em si já é muito potente, né? Agora a superlua ainda é mais, o eclipse ainda é muito mais, mais intenso, e pronto, e são mais formas não só de estar a sentir as energias subtis, mas mais no sentido de podermos utilizar isso a nosso favor para poder trabalhar com as energias, com as nossas intenções, com as nossas manifestações, e utilizar isso quase como que um calendário, tal como os antigos faziam, para poder, pronto, fazer certas, tomar certas ações, né, na nossa vida, mas sobretudo a nível de desenvolvimento pessoal, espiritual, e essa ligação, o sincronismo, por assim dizer, entre a nossa insignificância e a universalidade, né? A parte cósmica que nós todos, de certa forma, estamos ligados energeticamente, né? Mas pronto, mas temos a tendência a separar, pronto, a isolar essa ligação, e agora estamos numa etapa onde vai haver cada vez mais essa tendência para podermos fazer essa ligação com a natureza, e isso começa a ligar-nos de novo à nossa natureza mais profunda interna. Pronto, e agora esta superlua que está a acontecer, ou pronto, que aconteceu esta semana, que já faz uns dias, tenho estado a repartir um bocadinho os vídeos ao longo desta semana, para estar a cada dia a trazer novos vídeos e informações. Mas pronto, estava à espera mais desta altura da Lua para poder fazer isto e tentar completar isto agora até então dia 10, que pronto, 10-10, numerológico, como se fosse um portal de feixes, de fechos que está pronto, para estimular os fechos, pois a nível astrológico, é aquilo que eu já tenho vindo a falar noutros vídeos, está a acontecer até ao fim deste ano, grandes fechos, sobretudo revisões a nível da psicogenealogia, aspectos relativos à ancestralidade, ligações da família, da nossa história e cultura, a revisão de certos aspectos que hoje em dia são obsoletos, mas ainda continuamos a praticá-los, as tradições ou os hábitos, etc., que pronto, podem servir por um lado de homenagem, mas por outro lado temos que ver como é que afeta na nossa psique, no nosso comportamento, no desenvolvimento da sociedade, e o que é que estamos realmente a fazer neste planeta, né? Se só estamos aqui a jogar o jogo do Monopoly, ou se há algo mais profundo, um propósito mais profundo para o qual nós existimos então aqui na Terra, que pronto, que muita gente está a despertar para isso, que é o sabermos cuidar também da Terra, sabemos como criar e como cuidar e nutrir da dádiva da vida que nós todos temos tido aqui na Terra e que nem sempre usufruímos ou aproveitamos da melhor maneira. Mas pronto, isso aí, pronto, para estar a falar mais no sentido da energia da Lua, estas intenções, então pode ser que agora haja certas revelações a acontecer ao longo desta semana. São se calhar revelações relativas a coisas que vocês iniciaram há 2 semanas atrás, ou talvez há uns 6 meses atrás. Não esqueçamos que pronto, ainda está muito sobre ainda esta influência dos eclipses que aconteceram o mês passado, então houve, ou está a acontecer várias transformações que podem só ser vistas ao longo dos próximos 6 meses, mais ou menos coisa lá para fevereiro, março, é que se calhar vamos olhar para trás e ver realmente o quanto houve uma certa transformação interna que eventualmente depois vai refletir-se no externo, mas pronto, mas sobretudo está a haver essa transformação interna e o deixar ir de velhos padrões e coisas que já não nos servem, para poder apostar nas coisas que realmente nos vão servir, nas coisas que realmente são boas, que vão ajudar a construir o nosso mundo interno e a projetar também ou a correlacionar-se com o mundo pronto, entre o interno e o externo, essa simbiose que existe, essa dinâmica de interação entre o dar e o receber a nível energético. E é assim que nos construímos a nós, e é assim que construímos o mundo, e dentro dessa dinâmica também, pronto, algo destrói-se dentro e fora, e estamos constantemente nessa história do pronto, tudo o que é criado acaba por morrer, né?
E então nós somos a consciência que observa estes ciclos e tenta fazer o melhor possível por manter e preservar os ciclos em ordem, de forma harmoniosa e de forma de cura também, de limpar tudo aquilo que não esteja alinhado com o seu propósito divino ou com o equilíbrio na natureza. E então pode ser que certas revelações estejam a estar a acontecer agora nesta etapa e pronto, vem estar a trazer à tona alguns sinais ou algumas luzinhas sobre o que aconteceu ou pronto, sobre as vossas intenções que têm estado a desenvolver nos últimos 2 semanas ou 6 meses. Mas pronto, ainda pode tardar um tempo até conseguirem ver alguma coisa, mas já essa completação, esse sentido de completação estar a acontecer agora, em que realmente é estar a colher os frutos de que foram semeados. E calha bem, pois, esta superlua e a lua de outubro, chamada a lua da colheita. Então a superlua da colheita, na verdade, é realmente o ponto onde temos que estar a ver aquilo que foi semeado, aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi feito, e agora estamos a começar a receber os frutos do nosso trabalho, e isso vai servir para poder ver o que é que andamos a fazer bem, o que é que andamos a fazer mal, e pronto, e planear melhor como é que passamos então pelo inverno ou pela noite negra e fria, para então depois podermos renascer, e desse renascer então finalmente podemos aplicar a nossa aprendizagem de uma forma mais autêntica, mais íntegra e alinhada com os nossos propósitos. E todo esse processo de evolução espiritual e utilizar várias ferramentas e os calendários, isso tudo como pronto, para poder desenvolver-se, pronto, tudo serve agora. Cada pessoa, pronto, há mil e uma coisas que a gente pode fazer na vida, é a pessoa encontrar aquilo com que se alinha melhor para poder fazer. Esta lua cheia é em peixes, ao contrário do que na astrologia tropical se fala, que é uma lua cheia em carneiro. Não, neste momento ainda estamos pronto, como influência pronto, do eixo de peixes. Já cheguei a falar isso noutros vídeos, dos nodos lunares, a dinâmica que está a acontecer dessa transição dos nodos lunares que estavam no eixo Virgem Peixes e estão agora a passar, ou já passaram, para o eixo Leão Aquário. Então há umas novas lições que, por assim dizer, durante o próximo ano e meio que vão estar a ocorrer. E pronto, como ainda estamos em termos da astrologia sideral, ainda estamos posicionados em Virgem. O Sol está posicionado em Virgem e só daqui a uma semana e tal, 2 semanas, é que então finalmente vamos entrar dentro da energia de Balança. E pronto, e aí sim é que vai ser realmente a época do ano pronto, de Balança, por assim dizer. Mas isso em termos da astrologia sideral. Gosto de estar a guiar-me por aquilo que é observável, não tanto pelos mapas ou pelas estações, por assim dizer, como era baseado foi instituído por Ptolomeu na Grécia há 2000 e tal anos. Mas pronto, só para estar a referenciar essa diferença que existe entre a astrologia tropical e sideral, e que esta lua ainda é pronto, ou ainda esta lua é em peixes e não em carneiro, como alguns dizem. E pronto, e com isso aí a interpretação acaba por ser muito diferente, né? São energias muito, muito diferentes. Por isso, esta lua em peixes, ou super lua em peixes, realmente está a trazer uma oportunidade de entrega, de poder estimular a sua intuição e poder, de certa forma, ligar-se mais ao seu subconsciente e, pronto, e à voz da sua intuição, por assim dizer. Muitas vezes a gente é tão lógico, tão racional, tão capricórnio, pronto, gosta muito, é muito mais de guiar-se geralmente pelo seu lado esquerdo do cérebro, é tudo muito lógico, muito racional, e é difícil às vezes de ter um certo pensamento abstrato, ou ouvir a sua intuição, ou ir pela sua sensibilidade, pela sua vulnerabilidade, pelas suas emoções, que isso aí muitas vezes é visto como um lado fraco, né? E na verdade é complementar de uma pessoa íntegra e saudável. Agora pronto, quanto mais a gente tenta controlar as coisas ou ser racional, isso pode ter a tendência a levar a rigidez, e essa rigidez, pronto, é aquilo que a gente às vezes precisa de soltar, de libertar, né? E esta lua em peixes, pronto, agora que transicionamos fora do eixo
é realmente uma oportunidade para testar aquilo que foi aprendido ao longo do último ano e meio e não ser tão rígido nos nossos objetivos e não tentar controlar tudo, mas sim a ter a consciência de que pronto, temos que encontrar esse tal equilíbrio. E agora que estamos a acabar também o período em Virgem, em que o Sol está a passar por Virgem, então pode haver essa tendência do perfeccionismo, da meticulosidade, perfeccionismo e isso tudo. É uma influência natural quando estamos sobretudo a passar em Virgem, que pronto, independentemente do signo que sejam. Mas com isso, então, aprender a lição que houve dos últimos nodos lunares foi realmente de largar um pouquinho esse perfeccionismo, essa rigidez, para ter mais uma tendência peixes, integrar o seu oposto. E já tenho vindo a falar isso também nos vídeos, já Capricórnio também tem que integrar o seu oposto, tem que integrar a energia de caranguejo, ser mais sensível, mais empático, pronto, não estou a obrigar ninguém, isso aí é para poder, na evolução espiritual, nós próprios temos que integrar as nossas polaridades, e ao integrar essas polaridades é que conseguimos neutralizar as tensões que existem entre as várias dinâmicas e tornar-nos unos, por assim dizer, tornar-nos íntegros, pois isso aí realmente é o que nos faz sentir completos, chegar a um nível de completação, da estruturação do ser, em que não se baseia tanto no ego, mas sim na consciência que observa e que cria esses mesmos egos, né? Porque temos vários egos ao longo da vida, há toda uma transformação, várias iterações, desde criança, à medida que nós atingimos novos níveis de consciência, e pronto, e com isso naturalmente projetamos ou criamos um novo ego, uma nova forma de expressar-nos da vida que não deixa de ser limitada, é parte de nós mesmos, mas é uma projeção de uma pequena parte de quem somos realmente. É isso que temos de ter atenção, é de não identificar-se com o ego, pois o ego teve um princípio e terá um fim, é temporário, serve o tempo que tenha que servir. Agora, naturalmente, não é quem somos realmente, mas sim uma projeção de nós para poder manifestar-se na realidade, para poder comunicar-se, para poder interagir socialmente e pronto, e tudo isso é transitório, né? Então, o que conta realmente é a consciência que nós conseguimos adquirir através dessas várias iterações e das várias experiências que temos ao longo da vida, porque é assim que a gente consegue crescer e integrar essas polaridades e ser cada vez mais unos. Por isso, pronto, peixes, tal como caranguejo, signo de água, e então, pronto, também é escorpião, mas pronto, já não estava a entrar tanto nesse campo, porque a água tem a ver com os signos que são mais sensíveis, ligam muito às suas emoções e à sua intuição, enquanto que os signos de terra são mais rijos, né? São mais terra a terra, normalmente tomam mais o seu tempo, têm tendência a ser mais lentos, são muito analíticos, muito racionais, trabalham muito, não se guiam tanto pelo lado direito do cérebro, mas mais pelo lado esquerdo. E tudo isso, pronto, não quer dizer que seja conflituoso, mas é também parte do nosso trabalho de integrar essa polaridade, ou ter consciência pelo menos dessa polaridade, para podermos regular e equilibrar a nós mesmos e as nossas ações. E pronto, e para muita gente no geral, e sobretudo para Capricórnio, pode haver uma certa dificuldade na entrega, de confiar, por assim dizer, no universo, né? E na consequência das coisas, acreditar no processo, porque pronto, a pessoa às vezes sente que as coisas estão assim fora das suas mãos e oi, não, anda cá, anda cá. E então tem que puxar como os cães, né? Puxar pela trela. Tal coisa. E pá, tudo tem a sua razão de ser, e então às vezes é preciso entregar-se, ou pelo menos esta lua está a estimular mais um sentido de entrega, continuar a manter-se enraizado, porque ainda por cima temos então peixes, temos atualmente Neptuno e Saturno ainda em retrógrado, que em peixes, então há muito esse tema do discernir a verdade da ilusão, e dentro da verdade temos também ainda os nossos sonhos, e dentro desses sonhos também discernir os que são possíveis e os que são simplesmente ilusórios, né? Agora, o que é ilusório e o que é que não é, agora depende de cada um, porque há quem consiga atingir o impossível. Agora é preciso acreditar, e acreditar no processo, e entregar-se a esses processos,
e pronto, entregar-se de alma, por assim dizer, àquilo que realmente ressoa internamente, e muitas vezes isso aí não é algo lógico ou racional, mas é algo que a pessoa sente que tem que fazer. E é isso que realmente está a ser um chamado um bocado global, onde as pessoas estão a ser chamadas nesse sentido de ligarem mais à sua intuição, a terem uma consciência um bocadinho mais abstrata e não tão racional e tão lógica. Mas pronto, para poder complementar isso, porque o mundo está muito baseado no lado esquerdo do cérebro, tudo uma energia muito masculina, muito lógica, muito racional, mais fria, mais rígida, pronto, que é importante, é muito importante, mas temos que contrabalancear com a sua oposição, e só assim é que vamos poder ser íntegros como individuais, como indivíduos, mas também a nível do coletivo e a nível do planeta, porque isso aí, pronto, vai ajudar muito na nossa progressão e na nossa evolução a nível global, e para poder formar novas comunidades, novas formas de poder relacionar-nos na vida. Então temos de ter atenção a isso, aproveitar estas etapas astrológicas que estão a acontecer, pois Saturno, que é ainda por cima o planeta regente de Capricórnio, pronto, nos traz essa tal disciplina e enraizamento necessário para poder discernir exatamente entre a ilusão que se pode criar de Peixes e Neptuno, que pronto, é como se é o mestre da magia e da ilusão, por assim dizer, é o arquétipo de Peixes, é mais de Neptuno em si, na verdade, mas pronto, os dois em conjunto, Peixes com Neptuno, é realmente essa energia da magia e da ilusão, onde pronto, pode ser sonhos e fantasia, mas muitas vezes é só, lá está, a ilusão, é só na cabeça, enquanto que a energia de Saturno faz com que a pessoa possa enraizar esses mesmos sonhos. É como, já não sei quem é que dizia, que podemos imaginar castelos na nossa mente ou nas nuvens, mas eventualmente vamos ter que criar as suas fundações na Terra, né? Que fazer o necessário para poder concretizar esses sonhos, senão eles ficam só na nossa cabeça e nunca realmente fica no manifesto. E essa está a ser um chamado um bocado global, está a acontecer, mas mais a nível de revisão interna de como essas dinâmicas e energias estão em ação nas nossas vidas. Ok, vamos então arrancar com a vossa leitura. Já fizemos aqui uma pequena introdução sobre a energia da Lua, mas também sobre os calendários, sobre os arquétipos, esta influência que está a haver da Superlua em Peixes, como pode estar a afetar, pronto, a nível global, e como eventualmente do signo de Capricórnio pode estar a ter uma certa influência, pois pronto, muitos capricórnios não estão tão abertos a essa receptividade, pronto, das energias, e então naturalmente pode tardar tempos até realmente começarem a sentir ou a ver nas vossas vidas como estas energias ou influências são importantes, né? Porque é encontrar essa polaridade e arranjar formas de poder integrá-la na sua vida, encontrar esse equilíbrio, que vai ser agora o tema para assim que entrarmos em balança, em que finalmente não vai fazer parte do processo de desenvolvimento, sair dessa parte analítica, racional, analítica e perfeccionista de Virgem, para entrar mais no sentido de encontrar equilíbrio, harmonia, beleza, através da diplomacia, que vai ser agora o tema ao entrar dentro da energia de balança. Mas pronto, tenho isso em atenção. Agora não quer dizer que trabalhem nisso, nem toda a gente está alinhada com isso, mas é uma coisa a terem atenção, porque pode ajudar no dia a dia e no desenvolvimento pessoal da pessoa ao longo do mês, e depois ver ao longo do ano essa progressão que a pessoa está a ter. Então começamos logo aqui com a energia do presente, a situação atual, onde se calhar alguns de vocês se encontram, e temos aqui o Rei de Espadas. Então isto aqui é uma energia muito boa, muito positiva, tem um lado positivo e negativo, obviamente, mas talvez seja uma consequência ou uma consecução em relação às últimas leituras que eu fiz para Capricórnio, que, se não me engano, tinha a ver com a soberania, né? de estar a desenvolver-se de forma a poder ativar o seu arquétipo do soberano em si próprios. Não quer dizer que venham mandar no mundo, mas têm pelo menos a capacidade de poder mandar em vós,
e poder orientar a vossa vida, porque já passaram por muitas experiências, já puderam desenvolver, já têm uma visão de cima, por assim dizer, já conseguiram pensar nas várias alternativas e possivelmente é o tema também associado com balança, né? Asseguram na espada da justiça, da verdade. Pode ser também relativo às vossas ideias ou à comunicação que possa eventualmente fazer, mas o importante realmente é um rei de espadas, quer seja um homem ou mulher, é a energia do rei de espadas em si, é alguém que já passou por muitas experiências e tem como que uma mestria desta energia de ar, da energia do mental. Então, pronto, para muitos de vocês pode até ser significativo que são prontos a desenvolver uma capacidade mental ou intelectual que vos ajuda a ligar, de certa forma, à verdade e à justiça, pois conseguem ver as coisas de cima e pensar nas várias alternativas possíveis ou até ter uma noção de se isto, então aquilo, se isto, então aquilo. Tipo, de ter a noção das várias ramas, por assim dizer, das possibilidades, que é uma das características do Rei de Espadas. É pausado e consegue observar as possibilidades que estão a acontecer ou que podem vir a acontecer. Não é precognição, nem é adivinhação, é simplesmente o que era, o que é e a possível tendência para onde vai. Que é aquilo que eu utilizo basicamente nas minhas leituras, que é onde está, onde eventualmente pode ir. E posso ainda incluir às vezes o passado, onde esteve, onde está e onde pode vir a desenvolver. É por isso que é subjetivo, mas é uma coisa que a gente, conscientemente ou inconscientemente, faz no dia a dia, né? Como é que as coisas eram, como é que elas estão e então qual é que é a natural tendência que elas vão ter de se desenvolver. Agora, tal como estava a dizer, o Rei de Espadas também tem um aspecto negativo. E esse aspecto negativo é o de, apesar de conseguir ver isso tudo, há talvez uma tendência para a ser insensível. Isto é, eu já tenho vindo a falar isto nas outras leituras, que nós hoje em dia já não nos chocamos com nada, né? As pessoas já passaram por tudo e mais alguma coisa, já viram tudo e mais alguma coisa, agora com a IA e etc, já vemos cada aberração e cada coisa, já nem sabemos o que é verdade, o que é mentira. Pronto, conclusão, se tudo isso tem estado a promover as pessoas a fecharem a sua sensibilidade, as suas emoções, a sua vulnerabilidade e viverem muito dentro da casca da superficialidade de quem são, na verdade. E pronto, é uma tendência natural, porque se a pessoa começa a morrer por dentro, começa a murchar por dentro, por traumas ou por estar-se constantemente a enfrentar certas dificuldades, etc. Então pensa que está às vezes a ser forte ou a ser resiliente, mas afinal a sua resiliência tornou-se intolerância e afinal vive só dentro de uma casca, vive morto dentro de uma casca, vive vazio assim por dentro, e pode haver essa tendência, o que leva a uma atitude muito mais mental e não tanto emocional. É aquilo que estava a falar, aquela história do ter que integrar a sua polaridade. Por exemplo, Capricórnio vai ter que integrar o aspecto de Caranguejo, que é sensível, que é emocional, que é mais vulnerável, apesar de ter a sua casca, né? Ter a sua armadura igualmente. Mas é alguém que já teve a mestria de saber quando é que tem que usar a armadura, quando é que tem que tirar a armadura, porque quando a pessoa cresce mais que a sua armadura, pronto, fica desconfortável e isso aí dificulta muito a vida e vive em sofrimento, até que permite aceitar as suas vulnerabilidades e pode permitir essa mudança, pode permitir essa transformação e aprender com isso para libertar-se do que lhe está a fazer mal, por assim dizer, né? E então aí é o ganhar a noção disso, desse aspecto emocional que tem que ter, senão a pessoa prende-se só nesse aspecto lógico, nesse aspecto racional, a tentar controlar tudo, tentar defender só as suas ideias, ele é que sabe o que é a verdade, o que é a justiça e não aceita mais ninguém, né? Conclusão, afinal não sabe, né? Fechou-se dentro dessa caixa, dentro dessa matroscazinha, e pronto, está a viver aquele nível de consciência. Não quer dizer que pode estar errado, mas é uma etapa transitória, não vai estar aqui para sempre. Aquilo que falava, os egos são transitórios. Então a pessoa pode estar aqui durante meses, anos, a vida inteira, inclusive, mas tudo isso tem oportunidades para poder aprender e para poder integrar a sua polaridade e para poder transformar-se, para evitar tornar-se um rei tirano, que é aí onde eu quero chegar. É o aspecto negativo do rei de espadas, é o rei tirano, é a pessoa que é tudo tão lógico, tão racional, que a sua mentalidade torna uma pessoa muito rígida, muito, pronto, não é flexível.
e ao não ser flexíveis, não conseguem plenamente integrar as suas emoções e a sua intuição para poder ajudar também no dia a dia. E realmente, para complementar isso, talvez esta mensagem seja para alguns de vocês em que continuam muito rígidos por falta de visão, falta de comunicação, não estão a conseguir ver ou encontrar um certo equilíbrio entre o dar e o receber. E pronto, isso leva a pessoa a fechar-se no seu conforto mental, por assim dizer. Não quer dizer que seja distrações, mas é no sentido de estar a adormecer o seu coração, a sua sensibilidade. Mas pronto, porque está com vista para o futuro, quer puxar se calhar para a frente e já não quer estar a limitar-se com coisas do passado, mas essas coisas também foi aquilo que ajudou a chegar até aqui e é preciso fazer paz com esse mesmo passado. Aquilo que já tenho vindo a falar em vários vídeos e na astrologia é o que está a acontecer também, onde para podermos progredir vamos ter que fazer paz com o passado, porque aí é que vamos finalmente poder largar certas bagagens que nem sequer eram nossas e aceitar pronto, o que foi, o que é, honrar o que aconteceu ou quem tenha feito o que seja, fazer paz com isso e poder então seguir em frente mais leves e com o coração mais curado, mais das feridas, por assim dizer, que nós próprios temos estado a infligir a nós mesmos, ou aliás ao nosso ego, porque quem sofre realmente é o ego e não realmente a consciência que cria esse ego. A consciência em si não chega a sofrer. O que sofre é a gente sofre por causa do apego à personagem que nós estamos a viver. É como nós estarmos a ver um filme, nós identificamos com o protagonista ou a protagonista e acontece-lhe alguma coisa e a pessoa e chora e ri, né? Pronto, faz parte da experiência humana, das emoções e das boas histórias que nós ouvimos ou que vemos ou que até a ler. É normal que a pessoa pode comover-se, pode emocionar-se e pronto, é uma exploração das nossas emoções. Mas porquê? Porque nós estamos com uma certa afinidade a essa pessoa, ou a essa energia, a essa história, e algo ressoa dentro de nós que nos faz, pronto, sentir essa tristeza, ou essa dor, ou essa pena. Né? E este aqui é um pouco um chamado para poder então libertar-se desses aspectos, ganhar uma visão para o futuro, tentar ver de cima, mas não se deixar, pronto, mas ser flexível, tentar manter-se flexíveis, porque quanto mais rígido, mais quebradiço também se tornam. É isso que têm de ter atenção, porque às vezes as pessoas querem ser tão rígidas, tão rígidas, tão rígidas, que não se apercebem o vulnerável que elas são. E porquê? Porque não têm essa flexibilidade necessária para poderem adaptar-se às circunstâncias e às pessoas e pensam que são eles que têm razão e estão ali fechados dentro daquela caixinha ou daquela armadura rígida, né? E na verdade, quando acontece uma coisa, quando vamos a ver, eles estão-se a fazer de fortes, mas por dentro estão quebrados em 1000 pedaços e é um aspecto que têm que ter em atenção. Por isso que eu falava da integração da polaridade, da energia de caranguejo, que vai ajudar bastante a Capricórnio para poder então ser mais flexível e terem atenção o que é a verdadeira força, porque a sua força vai vir assim que conseguir aceitar também a sua vulnerabilidade, que na verdade é aquela que todos nós temos, e saber reconhecer então isso. A força não é na nossa armadura, não é nas nossas armas, não é na nossa rigidez ou na nossa prepotência sobre os demais, ou controle ou domínio. Não, isso aí é totalmente ego e totalmente falso e obsoleto, é bárbaro. Mas pronto, mas ainda hoje em dia gostamos aqui de ver que é que tem os maiores canhões e as coisas e a última tecnologia mais potente e pronto, essas coisas. Quem é que está no cimo de um trono de esqueletos, por assim dizer? E o objetivo não é esse, é realmente integrar a polaridade para não deixar enrijecer, o que vai realmente dificultar a vida às pessoas, porque por um lado pensam que estão a ser fortes, mas por dentro não estão a ser nada fortes e de um momento para o outro vão realmente quebrar e estar muito mal. Mas pronto, isso aí é só um conselho, não é para toda a gente, mas para terem isso em atenção.
a energia está a fluir, a energia, pronto, a energia vai para onde a atenção vai. Então, daqui, a tendência é de ir para o pajem de paus. Este pajem de paus é alguém que jovem, ou uma energia jovem, que tem vontade de paixão, tem vontade de aventura. Então, pode ser que alguns de vocês capricórnios já se calhar estão fartos, não é que estão fartos, já aprenderam muito, estão aqui nesta energia, têm que ter cuidado com essa tal rigidez, para não serem quebradiços, e para isso têm que estimular-se. E por vezes o estimular-se é partirem à aventura, uma viagem, um namoro, uma experiência qualquer que vos desperte os sentidos, que vos desperte a emoção, que vos faça sentir como que o girassol, né, que vira-se para o sol, vira-se para a claridade, vira-se para o que traz vida e não para o que traz a morte. E é isso aí que o pajem de paus é aquele que me está a direcionar. Ele na verdade está a apontar para trás, enquanto este está a olhar para o futuro, este aqui está mais a olhar para trás. Se calhar que há uma certa nostalgia em experiências do passado, ou quando eram crianças ou adolescentes, em que se calhar tem uma certa, como é que é dizer, é isso, nostalgia, é uma saudade, né, de aquilo que passaram quando eram mais novos, a descoberta, o pioneirismo, o ir à aventura, o não saber o dia da manhã, tudo isso, pronto, às vezes traz uma certa adrenalina, traz uma certa vontade, mas pronto, pode haver uma certa tendência para o escapismo. É isso, também tem que depois ter cuidado com esta energia, com este arquétipo, com este tipo de influência. Então sim, é bom que queiram dar um passo em frente para o desconhecido, para a aventura, a permitirem-vos sair fora desta casca rígida, por assim dizer, para poderem permitir ver o mundo sobre os olhos, outros olhos, ganhar a tal visão, e essa visão é talvez uma visão mais jovem, mais como vocês, quando vocês eram criança, ou quando eram adolescentes, ou quando eram jovens adultos, qual é que era a visão que tinham nessa altura que hoje em dia vos pode servir. Então sim, está no passado, mas nós somos a soma das nossas várias experiências e tivemos várias iterações, e ao fazer paz com essas iterações é que conseguimos ser mais íntegros no momento presente. E então, lá está, talvez haja uma certa energia do passado relacionada com uma altura da vossa vida onde realmente sentiram esta energia de não saber o dia da manhã, mas sentem-se estimulados em poder viver a vida, saborear a vida, ir com coragem em frente, em busca de algo que na verdade não é fora de nós, né? Mas que a pessoa tem em busca desse tal estímulo para poder despertar, para poder reviver de novo. Então se calhar, sim, já não sei que é a vossa situação atual, isto é uma leitura coletiva, mas pode haver, lá está, uma certa rigidez, e essa rigidez vai ser diluída um bocadinho, ou vai se tornar mais flexível, assim que permitirem voltar a saborear a vida de certa forma, relembrar como é que vocês eram em jovens, e não olhar para, e não só aí, pensem também como é que vocês vos veem agora, hoje em dia, a quando vocês eram mais jovens. Será que eram, lá está, a gente pensa, era estúpido nessa altura, então fazia muito mal, ou fazia não sei o quê. São iterações, e tudo isso ajudou a complementar a pessoa que vocês são hoje em dia. É por isso que eu digo novamente, ao fazer paz com essas iterações, a pessoa consegue retirar o melhor dessas experiências, a ver os prós e os contras, porque é aí que vai encontrar as lições que realmente serviram e que ainda podem servir daqui para a frente. Então tenham isso em atenção. Para complementar, ok, temos então Issa. E Issa tem a ver com o gelo. O gelo, gelo mental, gelo de bloqueios. Então talvez que muitos de vocês vão estar a ser estimulados a uma nova aventura, ou a relembrar as aventuras do passado, mas essas aventuras trazem, se calhar, certos bloqueios mentais. Por exemplo, já não sou jovem, já não posso divertir-me como de antes, já que tinha os meus sonhos, já foram todos por água abaixo, não é agora vou conseguir fazer isso. Lá está, isso é autoderrota, autossabotagem.
É vocês, se calhar, se quiserem realmente entrar neste tipo de energia, vocês podem fazê-lo. Agora pode custar um bocadinho, porque existe talvez bloqueios mentais, crenças limitativas, coisas que já, pronto, que vos estão a impedir de poder integrar esse aspecto da polaridade, porque ainda por cima aqui temos ar e aqui temos fogo. Pronto, Capricórnio é signo terra, Caranguejo é signo de água, os dois complementam-se e é muito fértil, enquanto que aqui, pronto, é energia de ar e energia de fogo, também são complementares e pronto, são os que preservam a chama. Então, se calhar é que muitos de vocês, Capricórnio, precisam de ativar a vossa chama, a vossa chispa divina, por assim dizer, a vossa chispa da vida, e têm que primeiro ver a situação. É difícil ver porque temos aqui Ansus, ao contrário, em Merkstave. Então pode ser que seja difícil de conseguir olhar para si, de fazer a devida introspeção, para poder aperceber-se que vocês estão nesta energia do Rei de Espadas, que é muito boa, sim, mas pode haver esse aspecto negativo, que é a falta de integração da sua paixão, das suas emoções, da sua sensibilidade, e podem reencontrar isso na verdade não precisam de fazer nada a não ser relembrar as várias versões que vocês tiveram, pois possivelmente já passaram por esta energia do pajem de paus, mas por alguma razão têm agora um bloqueio. Comprei uma pessoa, sobretudo Capricórnio, que desenvolveu-se, cresceu, madurou e tornou-se ultra disciplinado, ultra rígido. Isto tem que ser assim, assim, assado, e não há forma de poder fazer de outra maneira, porque é assim, sempre foi assim, e é o que manda e é. Estão a ver o tipo de energia, né? Pronto, parte do aspecto negativo do Rei de Espadas, porque deixa de ter empatia ou compreensão em relação aos mais, incluso a si próprio, porque as coisas têm que ser A, B, C, 1, 2, 3, e ele é que manda, e é assim. E com a energia de Saturno em ação em peixes, pronto, pode ter um bocado esse conflito de tentar, porque pronto, é necessário para poder discernir a verdade da ilusão. Então vão estar a defender uma ideologia, mas a energia de peixe vai estar a estimular em dissolver parte dessa energia para realmente vos pôr a pensar duas vezes se é realmente isso que querem, se é realmente isso que funciona nas vossas vidas. Porque se forem demasiado rígidos, vão precisar de soltar certos padrões mentais de rigidez que vos estão a bloquear mentalmente para poderem saborear mais a vida, tal como se calhar no passado já vieram a fazer, pronto, quando eram mais jovens ou por alguma razão. E então é isso, têm que ter se calhar atenção como é que isto funciona nas vossas vidas, se neste momento sim, cresceram muito, maduraram muito, passaram por muito, têm se calhar não tenho quase certeza que muitos de vocês Capricórnio têm muita disciplina, mas cuidado com essa tal rigidez que vos está a impedir de saborear a vida, de ser felizes, devido a certos bloqueios que talvez já venham do passado, ou porque vocês pensam que já cresceram, né, já maduraram, e que agora já nunca mais vão ser crianças, já nunca mais vão ser adolescentes, já nunca mais vão ser jovens adultos, já passou esse tempo, né? E é verdade, né? Já não voltamos atrás, mas podem no aqui e no agora integrar essa energia e sentir-vos tal qual como se fosse, não como se fosse esses tempos, porque agora vocês já têm outro nível de consciência para poder pôr em prática uma nova forma mais íntegra da expressão do vosso ser. Né? E é isso que vai permitir eventualmente a transformação do vosso ego. Por um lado vai ser a dissolução do ego, vai ser o tema principal que está a acontecer agora durante ano e meio, com essa história do eixo dos nodos lunares entre Leão e Aquário. Estamos a dissolver o nosso ego para permitir criar pontos que vão do eu para o nós. Ok, desculpa, tive um pequeno problema técnico, estava a ficar sem memória no telemóvel e acho que o vídeo ainda vai tardar um bocadinho. Pronto, estou aqui a falar então deste aspecto onde há que dissolver esse tal ego, pois esse ego possivelmente é de onde vêm certos bloqueios associados, possivelmente, não sei, está-me a puxar nesse sentido, onde há alguma coisa do passado que se calhar hoje em dia vocês têm essa postura rígida ou disciplinada, porque algo ficou para trás. É como se a vossa alma ou parte da vossa alma está perdida no tempo, né? Eu estou a ver muito como se
tem que se relembrar esta energia do pajem de paus, só que parece-me que esta energia está presa algures no passado. Está aqui um bloqueio qualquer que vos está a impedir de saborear a vida e não conseguem ver, não têm essa visão, porque exatamente isto aqui, apesar de ser a direção para onde a energia está a fluir, se calhar estão tão concentrados no futuro que não estão a viver o presente e nem sequer estão a integrar as experiências do passado. Não sei, é aquilo que eu estou a sentir, né? Por isso que isto é subjetivo, claro, mas é aquilo que esta leitura está-me a levar, está a abrir-se a história e aquilo que eu estou a ver, pelo menos nesta narrativa, é isso, uma pessoa que cresceu, teve as suas dificuldades, muita disciplina, tem grandes capacidades, realmente é mestre naquilo que faz a nível mental, já segura, está a agarrar as suas ideias com ambas as mãos, o que pode levar, lá está, a uma certa rigidez e tem uma falta de visão, pronto, que vem de algum bloqueio que está do passado. E aquilo que eu estou a pensar é, se calhar, que não desfrutaram, se calhar, tudo que vocês gostariam de ter desfrutado na vossa juventude, e hoje em dia, se calhar, já são mais velhos, se calhar olham para trás com uma certa tristeza, né? Em que, pronto, tipo como, olha, agora está perdido, né? Já está. É uma ideologia fatalista que reforça o sofrimento, pronto, deste ego, ou desta projeção da consciência no momento presente. E pronto, e realmente isso é conseguirem ver que esse bloqueio é mental, que esse bloqueio é na verdade uma ferida do ego e não uma ferida pronto, é uma ferida espiritual. Claro que pronto, é por isso que também tenho vindo a falar disso, de como é que as feridas também ou os problemas e as doenças também se desenvolvem, porque podemos sempre analisar em termos dos vários planos, o físico, o emocional, o mental, o espiritual, e ao haver algum desequilíbrio em algum desses campos, é o que vai geralmente originar feridas pronto, físicas, ou emocionais, ou mentais, ou espirituais, e igualmente pode desenvolver, pronto, pode ou com o acumular das situações pode desenvolver-se em mais desequilíbrio e eventualmente em doenças. Então pode começar só com uma pequena coisa espiritual, ou com uma coisa mental, ou com uma coisa emocional, e eventualmente vir a manifestar-se no corpo físico. E é algo que se calhar possam ter em atenção, como é que isso aí pode vir a afetar-vos. Era só uma pequena parte que pode vir a ajudar, se calhar, para alguns de vocês terem indícios no próprio corpo ou na vossa vida em como há um desequilíbrio que possa estar a acontecer. E vejo que esse desequilíbrio acho que vem de uma certa pena que possa vir do passado, por não estar hoje em dia a poder usufruir dessa energia, dessa vitalidade, dessa talvez inocência que outrora tiveram e que agora hoje em dia, que são uma casca rígida de disciplina e de controle, pronto, ali agarrados à sua verdade, àquilo que pensam ser a sua verdade ou às suas ideias, realmente não estão a permitir integrar essa parte de vocês que está a pedir para equilibrar, né? Que é aquilo que vai realmente alimentar a vossa chama interna, a vossa chama divina. A dificuldade, ou o desafio que talvez tenham a enfrentar é há trabalho por fazer, estão a construir algo maior que vocês próprios. Tem é que se calhar que deixar de ligar tanto aos demais e poderem concentrar no vosso trabalho. Todos nós estamos a participar em vários trabalhos, numa grande obra astral, por assim dizer, etérica, mas esse trabalho, pronto, temos nós que individualmente poder desenvolvê-lo, poder praticá-lo, e acho que o desafio é vocês trabalharem em vocês próprios, cuidarem de vocês próprios. Novamente, isto aqui tem a ver também com a integração dessa tal energia de caranguejo, onde não é só criar coisas, mas sim também cuidá-las, nutri-las, e faz parte do trabalho igualmente. O desafio, vejo muito que há esse trabalho, e acho que é um trabalho interno que necessitam de fazer para poder integrar estas polaridades e dissolver qualquer bloqueio que
possa vir já do passado. Tem que fazer paz com esse passado. O que está feito, mas hoje em dia vocês são todas essas várias versões que vocês já tiveram do passado, e mais ainda, né? E ainda e nem sabem ainda tudo aquilo que podem vir a desenvolver, e é nesse sentido que têm que continuar em frente, que eventualmente já vão poder ganhar a visão necessária, além destes bloqueios, né? É preciso dissolver esses bloqueios para que a vossa visão possa ser mudada, possa ser alterada, de forma que vocês vejam a vida como uma coisa complementar, né? A vossa vida foi algo complementar e não só pronto, tem altos e baixos, mas não ver só como aqui ganhei, aqui perdi, aqui ganhei, aqui perdi, aqui... Não, não, nós somos todas essas experiências, e o ganhar e perder é o ego que o define. Porque na verdade as coisas são neutras, são jogos de polaridades. Agora precisamos é de poder integrar ambas essas partes para podermos ver isso. E há realmente um trabalho interno para fazer, é preciso desenvolver uma certa criatividade e uma forma de poder abstrair-se, por assim dizer, da influência dos demais, mesmo que estejam a trabalhar em equipe, pronto, em conjunto com outras pessoas, não podem estar a basear o vosso trabalho interno naquilo que as outras pessoas andam a fazer ou naquilo que elas dizem. Se vocês estão convictos de uma certa coisa, é esse trabalho que vocês vão ter a fazer, e aqui realmente acho que o trabalho é ok. O trabalho que me está a aparecer aqui, lá está, surgiu-me agora, o desafio é o trabalho na criança interna. Para vocês poderem ser esse tal soberano, justo, e autêntico e verdadeiro, vão ter que também saber integrar a criança interna, a vossa parte mais inocente, essa experiência que já veio do passado. Agora realmente está tudo com esta carta do desafio, já realmente começa a mim encaixou, pelo menos, não sei se a vocês estão a notar como é que esta consecução pode estar a surgir, que muito desta rigidez vem de uma falta de ligação com essa criança interna. Lá está, agora é adulto, então tem que agir como um adulto, né? Já não pode brincar, já não pode sair, já não pode fazer as coisas simplesmente por prazer, não, tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ter uma disciplina, e ter sempre essa mania de controle e da rigidez, porque todo o resto não vale a pena, é supérfluo, é uma estupidez, né? Pronto, pá. Entendo, porque hoje em dia temos um mundo muito polarizado entre estas energias, e o objetivo é realmente poder integrá-las, vê-la como algo que está no passado, né? Este jovem foi aquilo que se calhar outrora vocês foram, e que, que cresceu até esta pessoa que está aqui. Homem ou mulher, não importa, é a energia que estou aqui a falar, né? A energia do rei de espadas. Só que o rei de espadas chega aqui e é cego. Não consegue comunicar-se, não consegue ver as coisas como são, e está apenas aqui agarrado à sua verdade. Só ele é que tem razão. É uma pessoa muito insensível, muito ali convicta das suas ideias, e não se abre aos demais. Mas já foi diferente outrora, né? Só que por alguma razão tem algum bloqueio que precisa de dissipar, que precisa de libertar-se, e esse bloqueio certamente vem de um ego ferido, possivelmente porque tinham muitos sonhos e muitos objetivos e queriam seguir em frente para a aventura com os vossos objetivos e com as vossas coisas, cheios de esperança, cheios de vontade de fazer algo, e possivelmente, pronto, nada surgiu como vocês pensavam, quebraram as vossas expectativas, e com isso o vosso ego sofreu muito. E hoje em dia transportam o peso dessa falha, de não ter conseguido algo, e é isso que vos põe nesta casca, nesta armadura, nesta rigidez, e nesta frieza que transparece com o rei de espadas. Então realmente vão ter que dissolver isso para poder voltar a integrar essa velha versão de vocês, pronto, e estou a ver aqui, vão ter que fazer trabalho da criança interna, porque aqui o desafio realmente é poderem há um trabalho que tenho que fazer, e aquilo que me está que estou a sentir é realmente
fazer paz com o passado, mas fazer paz com a vossa criança interna, ou adolescente interno, ou jovem adulto. Há alguma das vossas versões do passado que carrega um peso, que carrega uma dor, pronto, que ainda hoje em dia, quer tenham consciência, quer não, está a afetar-vos na vossa vida. Há um eco do passado que este está aqui, criou um bloqueio. Pode ser, normalmente esse bloqueio pode ser algo real, né? Mas muitas vezes é algo fictício, porque nós temos uma certa falta de consciência, né? E é por isso que nós vamos criando vários egos. À medida que nós temos um nível de consciência, projetamos um ego. E depois, quando atingimos um novo nível de consciência, esse ego dissolve, passamos por uma etapa transitória, às vezes sentamos perdidos e um bocado mal, até que eventualmente começa a emerger uma nova versão, uma nova iteração de nós mesmos, que é já a versão atualizada do nosso ego, baseado na projeção da nossa consciência. E acho que há algo então do passado, não sei, na vossa história, né? Mas vão ter que, se calhar, se vocês sentem esta rigidez, esta falta de visão, e só vocês é que têm a razão, então com certeza vocês têm alguma dor do passado associada com o vosso ego, por se calhar não terem conseguido algum objetivo, não terem conseguido desenvolver as coisas como vocês queriam, e isso criou-vos um bloqueio com o qual têm que fazer paz. E vai haver, obviamente, todo um trabalho interno, vai ser desafiante, muitos de vocês, se calhar, vão estar relutantes em querer fazer esse trabalho, mas é um trabalho necessário para poder trabalhar na integração dessas várias versões de vocês mesmos, e vai precisar de cooperação, de criatividade, e pronto, e vai ser complicado porque vocês... Como é que é dizer? Temos aqui ferro, mas ferro está aqui ao contrário, está em Markstave, e isto aqui é a runa da abundância, só como está ao contrário, pronto, é a miséria, por assim dizer. Acho que o grande problema pode vir a surgir é a pessoa, lá está, não acreditar talvez em si própria, não acreditar que consegue fazer paz, porque tal como estava a dizer, é uma ideologia. Muitas vezes quando a gente atinge este ponto tão disciplinado, tão rígido, vem muitas vezes associado com fatalismo, com catastrofizar. Isto é, já não são jovens, já não têm 20 anos, ou já não têm 10, já passou a vossa oportunidade de fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Os sonhos que vocês tinham já os veem como inconcretizáveis, como impossíveis, né? Então logo aí, é o que eu estava a dizer ainda há um bocado, que é uma autossabotagem, é estar a autoderrotar-se a si próprios antes de sequer começar. Porque já estão com 1001 razões do ego ferido, né, para justificar que isto já morreu, né? Já está no passado, já não é possível, mas não morreu na verdade, né? Porque já passou, sim, mas se ainda hoje em dia tem essa influência e tem esse bloqueio, é porque continua a ecoar através dos tempos e a afetar no vosso presente. Então, apesar de ter sido no passado, está ainda bem presente no presente. Não sei se me faço entender, né? E esse é um aspecto então que têm de ter em consideração, porque aqui o que estou a ver é que há trabalho para fazer. Vocês têm esse trabalho de integração da criança interna por fazer, mas já se estão a autoderrotar porque não sentem que têm os recursos ou as capacidades necessárias de poder lidar com isso. E pronto, e vão ter que se ligar com a vossa intuição e com a vossa parte mais emocional, a tal integração da polaridade, para eventualmente começarem a ter alguns indícios, fazerem paz com vocês próprios e eventualmente poder surgir talvez alguma ajuda ou alguns indícios, nem que seja, pronto, quer sejam outras pessoas ou quer sejam vocês próprios internamente chegarem a certos raciocínios que vos possam ajudar na integração da vossa criança interna. Ou podem consultar com várias pessoas, ou psicólogos, ou até com pessoas dentro do faço algum trabalho de criança interna, mas ainda não sou especializado só nesse trabalho, né, de poder vermos as várias iterações do passado para poder fazer paz com elas e para poder fazer finalmente voltar ao equilíbrio e à integridade necessária para poder seguir em frente. Senão isto vai estar constantemente a afetar, porque esta pessoa quer ir em frente, mas tem aqui um bloqueio, né? E este bloqueio é algo, para mim está-me a bater muito essa coisa, que é algo que vem daqui do passado. E então, apesar de estar a querer seguir em frente, não consegue, porque
tem ainda isto por resolver, e a integração da sua criança interna. Então tem que fazer paz com isto para poder seguir. E têm que acreditar em vocês, têm que acreditar que podem fazer esse trabalho, qualquer um pode fazer esse trabalho, pode curar-se desses aspectos. Pronto, agora cada pessoa é diferente, né? Então há uns casos mais fáceis, outros mais complicados, mas é possível de o fazer. Têm é que acreditar em vocês próprios e têm que acreditar que têm os recursos necessários, porque se vocês criaram este bloqueio, também têm o poder de poder dissolvê-lo. Claro, podem pedir ajuda a algum psicólogo ou alguém dentro das coisas, das práticas mais esotéricas, holísticas, mas o verdadeiro trabalho vai ser vosso a fazer, pois, porque, tal como digo, se vocês criaram esse bloqueio, vocês é que têm o poder de o dissolver. Qualquer outra pessoa que vos possa ajudar simplesmente vai-vos estar a dar alguns indícios de como vocês poderiam eventualmente poder dissolver esse bloqueio e integrar essa iteração de vocês que está ferida, mas tudo depende muito de vocês, do trabalho que vocês forem fazer, do vosso desenvolvimento e cooperação também, desenvolvimento criativo e cooperação talvez com outros, mas não verem essa falta de recursos como uma fatalidade, né? Porque é isso aí realmente que vai vos derrotar a vocês próprios, a pensar que não são capazes. São capazes de tudo e mais alguma coisa, mas o integrar a criança interna vê isso como algo impossível. E não é bem assim. Chegamos então à conclusão, ao possível conselho, e temos aqui, lindo, vocês vão se assustar se calhar um bocadinho, mas temos aqui o demónio, né? Eu rio-me porque muita gente quando vê esta carta aí fica tão triste e fica tão mal, e o demónio, não, isto é tão positivo, vocês nem imaginam. Primeiro, a carta do demónio é uma arcana maior, e é a arcana maior que representa exatamente Capricórnio. Então, não é que Capricórnio seja o demónio, é a energia que está associada muitas vezes com, lá está, porque tal como eu estava a falar, é que esta rigidez, esta frieza, às vezes está associada com o demónio. Mas esta carta não quer dizer que vocês sejam o demónio, é simplesmente às vezes uma carta muito associada com essa frieza, mas também pode ter a ver com maus hábitos, com vícios, com manipulação, com egoísmo, com vários aspectos negativos, normalmente também muito associados com os 7 pecados mortais e outras tendências que nós, conscientemente ou inconscientemente, praticamos nas nossas vidas. Agora, esta carta é muito positiva, porque a parte de ser a vossa carta, a carta de Capricórnio, o que vos põe numa posição de poder, porque quando sai a vossa arcana numa leitura, vocês estão privilegiados, estão numa posição de poder onde podem tomar uma decisão, podem tomar uma ação. E então logo aí começa bem, porque aqui na solução nós temos, vocês têm o poder nas vossas mãos. Pode parecer que não, pode parecer que vai ser difícil, vão ter muito trabalho e podem pôr 1001 desculpas de não trabalhar em vocês, né? Porque pronto, pode parecer complicado, mas o que é complicado é de dissolver esse bloqueio que vos leva a pensar que vocês não são capazes. E isso porque tem, de certa parte, esta energia do demónio em vocês que vos diz que não são capazes, tu cala-te, né? Não, nunca vais conseguir, não, isto já está no passado, né? Essa voz, né, que por vezes temos, que seja um crítico interno, que seja o sabotador interno, né? E eu acho que muitos de vocês devem estar a perceber-se que, pronto, que todos nós temos essa voz, agora tudo depende se nós lhes damos atenção ou não, né? Agora, se vocês derem atenção a esta voz, vão estar a seguir o que é que lhes está a dizer, até que vocês dizem, não acredito em ti. Não acredito em ti e eu vou acreditar em mim. Não sei para onde é que vou, mas eu vou fazer o trabalho necessário para poder tentar então integrar as minhas diferentes partes fraturadas e fazer paz com elas, dissolver qualquer bloqueio que eu possa ter com as minhas diversas iterações para me tornar uno, para me tornar íntegro ou íntegra. Já muitas vezes estamos fraturados, né, entre, lá está como está a dizer, a criança, a adolescente, o jovem adulto, o adulto, a meia-idade, velho, etc.
pronto, essas várias iterações nós vemos como coisas separadas e não são partes da mesma pessoa, são parte de integrantes da mesma pessoa. Tem toda uma evolução e várias integrações. E não podemos ver isso como um derrotismo ou uma sabotagem, mas sim terem atenção o como isso pronto, está nas nossas cabeças muitas vezes, né? Os pensamentos intrusivos, os pensamentos críticos, o autoderrotismo, a autossabotagem, pronto, é o que esta carta aqui está a simbolizar. Pronto, além de ser, pronto, como estava a dizer, a vossa carta, a carta de Capricórnio, que vos põe numa posição de poder, o lado ainda mais positivo é que quando sai numa leitura a carta do demónio, por isso que me estava a rir, porque as pessoas, ai, o demónio, não, isto é muito bom. Porquê? Porque vocês estão a vê-lo, olhos nos olhos. Isso é o que importa. O pior é quando, onde é que está o demónio? Não sei, não há demónio, aqui não há demónio nenhum, né? Não, está tudo bem. Está tudo bem, ok, então porquê? Porque às vezes está escondido também. As pessoas quando estão a fazer atitudes que, pronto, que não são boas, ou estão a ser muito rígidas, não têm consciência porque pensam que têm a razão toda, né? Dificilmente, pronto, não são flexíveis, não vão poder mudar. Mas isto aqui é muito bom, porquê? Porque conseguem ver. Porque conseguem ver exatamente esse modo. Fogo, como é que tem estado a manipular-me e a controlar-me durante tanto tempo? Já se calhar desde esta época onde este bloqueio surgiu, e esse bloqueio é como que um portal aberto para os nossos opressores internos, né, de poderem manifestar-se. E que muitas vezes acontece de forma subtil e inconsciente, porque andam ali nos bastidores do nosso teatro mental, ali em ação, a promover esse derrotismo, essa sabotagem, né? É por isso que eu digo que isto é muito positivo, porque quer dizer que a pessoa tem consciência das suas necessidades, das suas limitações, e o quanto esta voz interna por vezes não nos está a ajudar para nada. E é aqui então que isto para mim é super positivo, porque realmente é conseguirem ver isso em vocês, conseguem exatamente saber o que é, pronto, qual é este bloqueio. Uma coisa é quando não sabe qual é o bloqueio, é todo um trabalho a fazer, é preciso se calhar ir a várias sessões, escrever um diário, tentar rever aspectos do passado, a quem vai fazer hipnose, ou lá está, ou programação neurolinguística, se tem uns, pronto, se conversa consigo próprios é muito negativa, né? Não se estão a ajudar para nada. Então, pronto, há todo um processo, há todo um trabalho a fazer, mas se a pessoa não acredita em si, dificilmente vai poder fazer isso. É como, por exemplo, um toxicodependente, né? Não, está tão viciado que nunca vai conseguir sair daquilo, agora é até morrer. Não, e é muita gente que sai fora dessa bolha, sai fora dessa coisa, e pensavam que estavam condenados, por assim dizer, e não, já se conseguiram libertar. Ou, pronto, ou qualquer outra coisa. Então eu falo toxicodependentes, mas pode ser qualquer outra pessoa que tenha um problema interno muito profundo, muito difícil, que pensam que lá está, já está lixado, está derrotado. E afinal, de um dia para o outro, tem uma transformação, brotam de uma maneira na vida que as pessoas ficam a olhar, como é que fez, como é que aconteceu isso, né? Então pensavam que este gajo, esta pessoa já estava condenada, e de um momento para o outro, aparece aqui bem na vida e pronto, ressuscitada de si mesma. Porquê? Porque já conseguiu integrar um aspecto de si e libertar-se de algum bloqueio que não está a servir. E então é por isso que eu digo que esta carta do demónio é realmente muito positiva, porque é um motor. Isto aqui é realmente quando a pessoa consegue ver qual é esse bloqueio, qual é essa coisa que tem estado a prejudicá-la, e fogo, tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma ação. E não importa se eu não tenho os recursos necessários, eu vou fazer os possíveis, o que está dentro do meu controle, para poder fazer com que isso aconteça. O que está fora do meu controle, não importa. Agora, o que está dentro do meu controle, vou trabalhar por isso, vou tentar fazer por o melhor, para poder então dissolver e libertar-me dessa crença limitativa, dessa ferida ilusória que já vem de um ego passado, e que não está a permitir a pessoa estar numa posição saudável, flexível, com visão para o futuro, para poder dissolver essa rigidez, né, que está a aprender e está a mantê-la cega, né? E realmente, então, é por isso que eu digo que isto é muito positivo. Além de vocês estão numa posição de poder, e estão exatamente obtêm a possibilidade de poder ver exatamente aquilo que vos está a aprender, aquilo que vos está a bloquear. E com a certeza, pronto,
pronto, está associado com algo do passado, mas tem a ver talvez com a vossa própria conversa interna, o quanto vocês estão a ser o vosso melhor amigo ou amiga, né? Ou se estão constantemente a pensar na vossa cabeça em aspectos negativos e derrotistas, né? Não consegues, deves estar a par, isto aqui não acontece assim, já passaste o teu tempo, os teus sonhos não valem nada, pronto, mil e uma coisas, né, que a pessoa pode estar a pensar e é simplesmente, não, está aqui o diabo a dizer chiu, não, tu chiu, não vais calar, mas não vou estar a tomar atenção nenhuma àquilo que estás a dizer, porque é uma projeção negativa de algo que necessita ser dissolvido. E a gente, quanto mais alimentar esse demónio, mais ele vai continuar a oprimir-nos e pronto, até à obsessão, né? E então a pessoa, antes de chegar a esse ponto, realmente a ter consciência disso, poder ver isso e poder trabalhar internamente, porque senão vai ficar com essa tal rigidez, pensa ter a razão toda, mas afinal está quase que a trabalhar em conjunto com este demónio, né? E assim não consegue viver feliz, enquanto na verdade tem um trabalho por fazer para poder dissolver esses bloqueios que já vêm de uma iteração passada. Não sei, aquilo que a leitura me está aqui a levar e para mim está a fazer todo o sentido que realmente possa servir a alguns de vocês. Para complementar, para complementar então aqui este demónio, vocês não veem, porque está no inconsciente, ou está ainda por a surgir, está assim ao contrário, mas temos a runa Vunyo, que é a felicidade. Então, é por isso que eu digo, é um paradoxo, né? É um paradoxo. Então vocês têm o demónio e a runa da felicidade. Como é que é isso? Como é que isso funciona? É muito simples, porque ao ter consciência de como esta mentalidade obsessora está em ação dentro de nós, mais facilmente conseguimos lidar com ela, né? Porque senão a pessoa está aqui na sua razão, mas não está bem, não se sente bem e pensa que tem a razão toda e às vezes está isolada ali na sua consciência. Não, ela é que sabe, ela até lutou muito e isso tudo, mas afinal isso é uma mentalidade de vitimização. E quando finalmente consegue ver este aspecto que está negativo, que não está a ajudar no seu desenvolvimento, é que finalmente pode reencontrar a felicidade, porque é isso que vai permitir dar coragem e força para poder fazer o seu trabalho interno, para poder dissolver então qualquer bloqueio. E isto aqui, está excelente, está bem, muito positivo, muito bom. Claro que vai haver trabalho interno por fazer, mas tenham em atenção, ou acho que vocês vão conseguir ver qual é que é este aspecto negativo de vocês próprios, a autossabotagem, ou algum aspecto do passado que vos está a fazer uma ferida ilusória, que possa estar em ação, e acho que relativamente facilmente vão poder resolver essa situação e poder ser mais felizes nas vossas vidas. A leitura geral, a energia da leitura geral, nós temos então o 8 de paus com a runa Tivaz. E isto aqui então tem a ver com o movimento. Claro que a energia geral, não sei se vocês repararam aqui, nós temos aqui também uma runa aqui nesta carta que é Notice. Notice significa necessidades e limitações. E aqui igualmente temos necessidades e limitações, duas vezes. E então acho que é ganhar consciência quais são as suas verdadeiras necessidades e quais têm sido as vossas limitações ao longo dos tempos. Será que são verdadeiras limitações ou foram limitações com base nas crenças limitativas, né? Como, por exemplo, vocês tinham muitos sonhos antigamente, queriam fazer tudo e mais alguma coisa, ou tinham um objetivo grande por fazer na vida e nunca conseguiram concretizá-lo. E não conseguiram concretizá-lo porquê? Talvez porque já nessa altura derrotaram-se a si próprios, sabotaram a si próprios, bloquearam a si próprios e aos seus sonhos e aos seus objetivos, e então hoje em dia podem viver se calhar nessa amargura, né, de tudo aquilo que perderam. Que na verdade não perderam, simplesmente não manifestaram. Bom, porque a vida tem vários caminhos e se calhar não tinham a maturidade necessária na altura para poder para poder alinhar e pôr isso em prática. E hoje em dia estão a ser se calhar chamados a atenção a poder voltar a alinhar esse propósito e poder manifestar então os vossos objetivos, os vossos sonhos, independentemente de qualquer opressor interno que vocês possam estar a ter. É isso que é bom, porque está muito associado com a vossa energia, mas é isso, é poder ver
esses aspectos negativos, olhar de frente para esses aspectos negativos tem estado a prejudicar-vos, não, se calhar desde crianças, né? E realmente porquê? Porque se calhar há crenças limitativas, há certas... Pensam que precisam de certas coisas, né? Lá está, não consigo porque não tenho isto, ou não tenho aquilo, ou não tenho os recursos, ou não tenho a aprendizagem, ou não tenho o diploma, ou não tenho o dinheiro. Pronto, mil e uma coisas que possa ser aqui em termos da miséria, da falta de recursos. E enquanto que aqui é realmente uma avaliação, por assim dizer, que é necessário fazer, estar aqui a fazer o ponto, por assim dizer, quais são as verdadeiras necessidades, quais são as verdadeiras limitações e quais é que então são ilusórias, qual é que têm sido, quais é que têm estado a condicionar a vossa vida, mas que na verdade são supérfluas, são ilusões, são mentiras, são coisas que já vêm se calhar do passado e que não vos têm servido para nada, mas que de certa forma faz parte do programa, dos programas mentais que vocês e muitos mais têm na mente, que estão a condicioná-los para fatalismo, para catastrofizar, para autoderrotar-se, autossabotar-se a si próprios constantemente, porque é assim, é o normal, sempre foi assim, já desde criança sempre foi assim, e então vai continuar assim. E não, têm que acreditar que podem realmente fazer essa mudança, não talvez no mundo, mas a começar por vocês. E começa, lá está, com o ver, ou poderem, se calhar, não sei se talvez precisem de escrever, fazer um diário para poderem comunicar com o vosso subconsciente e verem como estes aspectos têm estado em ação nas vossas vidas ao longo dos tempos, mas poderem ver realmente as vossas verdadeiras necessidades e limitações, pois é isso que vai vos ajudar a criar movimento, e esse movimento vai ser, assim que vocês conseguirem ver essas limitações e as vossas verdadeiras necessidades, acho que a energia vai desbloquear e vai começar a mover muito rápido. Claro que, aqui não temos, mas normalmente ar é que é o mais rápido, e a seguir temos fogo, que é em termos de rapidez, em termos de acontecimento, e esta aqui exatamente, o 8 paus, é uma carta de rapidez, apesar de ter aqui este sábio, esta pessoa aqui com este grimório, aqui a olhar para as limitações e para as necessidades, né? Esta carta tem a ver muito com o 8 paus em si, o conceito tradicional tem a ver com rapidez, com movimento, com comunicação, com também vitória, por vezes, e então acho que a energia geral que está aqui a acontecer nesta leitura tem a ver com vocês têm que olhar para vocês e discernirem entre as vossas verdadeiras necessidades e limitações, pois é isso que vai conseguir desbloquear esta energia que está aqui presa. E então a partir daí começar a fazer um movimento que vai ser talvez bastante rápido, mas pode-vos levar a uma certa vitória e a uma capacidade de comunicação, de poder finalmente ver. Isso é o que vai curar esta falta de visão, por assim dizer, ou pode ajudar a curar essa falta de visão. Mas para isso, vocês vão ter que tomar ação. Vocês vão ter que tomar, ver os responsáveis que vocês são pelas vossas vidas, pelo vosso bem-estar e há trabalho a fazer. É por isso que eu estava a dizer, não liguem só aos outros, está bem que vocês podem pedir ajuda, mas o verdadeiro trabalho que vocês vão ter que fazer é vosso, é interno, e o bloqueio que vocês criaram é o bloqueio que vocês conseguem dissolver. Têm que acreditar nisso, e realmente Tivaz, é a runa da liderança, está associada com o deus Tyr, que é o equivalente ao deus Marte, que é o deus da guerra, e só em último recurso aquilo realmente faz a guerra, porque não precisa de fazer a guerra. Antes disso já tem toda, tem a ver com a assertividade, tem a ver com a capacidade de diálogo, a capacidade de comunicação, a capacidade de falar da sua perspectiva, mas também não estar a fazer as coisas para ganhar, simplesmente para encontrar pontos em comum para ambas as partes poderem ganhar. Aquela história do Zero Sum Games, né? Então realmente não estamos aqui a ver quem é que ganha, quem é que perde, mas sim poder integrar, ou até poder chegar a uma nova realização que leva a todos a ganharem. E é aqui nesse sentido, se calhar não em relação tanto aos demais, às pessoas externas, mas todos a ganharem dentro das várias iterações que vocês tiveram ao longo da vossa vida. Mas para isso, lá está, têm que reconhecer o vosso poder, têm que poder ver o vosso opressor, o vosso demónio interno, e então, eventualmente, tomar as devidas
as ações, o devido movimento que é necessário para fazer, para poderem então libertar-vos ou dissolver esse bloqueio. Uou, muito bom, sim senhor. Isto aqui é tal e qual a jornada do herói, né? Isto é o mundo comum, onde há um chamado à aventura, há a passagem do umbral e as dificuldades, até então chegar ao ordeal, ao seu boss final, ao confrontamento com os seus medos, com o seu inimigo, por assim dizer, que na verdade não é alguém exterior, lá está o tal sabotador, o tal opressor que nós já construímos, já com falsas crenças ou falsas ideologias já do passado, que já vem por mim eu sinto muito essa ideologia das expectativas falhadas, pronto, já de criança, né, já de jovens, cheios de energia, cheios de vitalidade, cheios de alegria, cheios de esperança e todos os sonhos foram por água abaixo e agora 20, 30, 40 anos depois olham para trás e traz uma tristeza incrível, né? Porque pronto, derrotaram-se a si próprios e continuam nessa mentalidade de escassez, a pensar o quanto vocês falharam e pronto, e na verdade isso está a estimular-vos para poder reencontrar um novo sentido de felicidade na vossa vida e de autocontrole em relação ao vosso opressor interno, essa mentalidade rígida e quebrada e fraturada que só tem promovido, lá está, a dor do ego, por assim dizer. Não é a dor da vossa alma, mas sim uma dor que vem das expectativas falhadas de um ego passado. E é por isso que eu falava do trabalho. Vão ter que estar a fazer, pelo menos a quem estiver a ressoar com esta leitura, vão ter que fazer trabalho interno, trabalho de criança interna, para poder ajudar a libertar-vos de qualquer bloqueio que possam estar a experienciar e que vos leva hoje em dia a justificar esta rigidez que vocês têm, mas que por dentro já estão, derrotam-se a si próprios. E pronto, isso não é saudável e vão ter que lidar com isso. E acho que vocês têm plena consciência disso estar a acontecer. Pelo menos para quem esta leitura está realmente a ressoar, se aparece aqui o demónio é porque certamente vocês vão, se não for agora, vai ser nos próximos meses, ou já tiveram agora certos indícios com esta lua, né? Que realmente está-vos a chamar a atenção. Olha aqui, estão a ver, olha aí gajo, não, é que tenho razão, olha aqui, está aqui. É um bocado assim desse sentido. Então isso tem de ter se calhar uma certa atenção, porque vai-vos ajudar a poder desbloquear o vosso enorme potencial que tem estado a ser, se calhar, reprimido por causa do autoderrotismo e autossabotagem. O que é que nós temos aqui? O monumento desconhecido. Ok, em honra da vossa coragem e resiliência. Muito bom. Isto aqui, lá está, é uma homenagem às várias iterações que vocês já passaram, às dificuldades que vocês passaram, a coragem e resiliência que foi necessária, né? Porque vocês, para chegar a este ponto, vocês se calhar já foram esta energia, né? Supostamente, porque por esta leitura, esta energia do passado. Bem, a energia do futuro, na verdade, é para onde está a ir, mas como o passado ainda não está em paz, não está resolvido, naturalmente vai voltar a aparecer-vos na frente. É um ciclo. Enquanto vocês não conseguirem desprender, não vão conseguir sair deste capítulo ou desta ideologia. Podem estar rígidos a tentar esconder isso, mas vai surgir novamente e novamente. E então realmente vão ter que estar a olhar para isso, ver o quanto vocês cresceram com as vossas experiências e, e honrarem as vossas várias iterações. Parte de fazer paz com a nossa criança interna vem de fazer paz com eles, não estarmos aqui a criticar as várias versões que nós fomos, mas sim poder aceitá-las, poder ver o quanto aprendemos com elas, poder ver o quanto falhamos com elas também, e é isso tudo que nos ajudou a sermos quem somos hoje em dia. E ainda não acabou, a gente vai continuar a evoluir no nosso nível de consciência e vai chegar a um ponto onde vamos se calhar ter que fazer paz com esta iteração presente, porque mais tarde vamos ter outro nível de consciência, vamos ter outro ego, outra projeção de quem somos,
possivelmente mais alinhado com a nossa autenticidade, e aí vamos poder então olhar para trás novamente e ver se continuamos saudáveis e em paz com essas várias versões. E é preciso coragem para poder fazer isso, para poder fazer esse trabalho interno, e resiliência também para poder aguentar-vos com a caminhada para enfrentar o vosso demónio interno, né? O vosso opressor, o vosso sabotador, que tem estado aí, se calhar durante anos e anos, a apoquentar-vos, os tais fantasmas que temos dentro de nós, né? que estão presentes. Agora, pronto, isto tem vários sentidos, mas é mais nesse sentido. Também há quem diga nos gnósticos que isto são os archons, né? Mas pronto, se eu começar a falar disso, vou ficar aqui mais 1 hora ou 2 a adiantar sobre esse assunto, mas basicamente é uma vibração negativa, que enquanto não a curarmos, não libertarmos, é como se tivéssemos um portal aberto dentro de nós que está sempre a estimular o aparecimento destes demónios nas nossas vidas, quer manifestos, quer na nossa consciência ou na nossa cabeça, onde então lá está constantemente com palavras, com frases de derrotar, pronto, o crítico interno. Isso é mais também para a Virgem, que tem muito essa tendência, mas pronto, mas aqui é realmente, acho que tem a ver, está mais associado com o valor próprio. É conversas de derrotismo, de dizer, não és capaz, tu nunca vais conseguir isto, não conseguiste no passado, não vai ser agora também que vais conseguir, né? E é aí que tem que dizer, não, nem dizem nada, é simplesmente fala para aí, porque eu nem vou estar a ligar nenhuma, vou fazer o trabalho que tenho a fazer, concentrar-me nesse trabalho, independentemente do que venha, porque é o trabalho interno que realmente vai poder libertar e curar dessa vibração, desse bloqueio que está aí a acontecer. Para acabarmos então, vamos ver então uma última cartinha aqui de oráculos, para ver o caminho da luz, algum conselho que possa ajudar na vossa caminhada de desenvolvimento pessoal e espiritual. Temos então, olha, realidade, lá está, ver as coisas tal como elas são. A gente não vale a pena estar a enganar-se, a esconder as coisas, é preciso fazer paz com o seu passado e ver como é que atualmente, na realidade, temos estes opressores, ou temos esta energia presente a sabotar-nos, a dificultar-nos a vida. Pronto, mas agora vamos ler a mesma mensagem que está aqui no oráculo. Temos então, eu sou leal, ou sou fiel a mim próprio e aos outros, removendo as máscaras que vesti e assim deixando ir das ilusões. Com confiança em mim, eu mostro as minhas verdadeiras forças e já não preciso de esconder. Eu substituo a vergonha com o empoderamento, com uma força empoderadora de amor e verdade. Olha, é excelente, porque isto pode ajudar muito para alinhar com o vosso propósito, né? É tirar essas tais máscaras de performance, daquilo que pensamos ser, mas só nos tem vindo a prejudicar porque deixámos, se calhar, quem nós éramos para trás, ou quem queríamos ser para trás. Nunca conseguimos alinhar, ou muita gente não consegue alinhar com os seus sonhos, com os seus propósitos, mas pronto, talvez estejam a ter agora uma oportunidade de reativar ou de realinhar com quem vocês eram, com parte de vocês, a fazer paz com essa iteração, mas para isso vão ter que tirar essa máscara, vão ter que tirar essa armadura de performance, de teatro, por assim dizer, que foi construído ao longo dos tempos. E pronto, e têm que ter confiança em vocês. Aquilo que eu falava aqui do vosso desafio, tem que ter a confiança necessária para poder mostrar as vossas verdadeiras forças e não precisam estar a esconder-se. É preciso encarar essa realidade, é preciso ver que todos nós temos demónios dentro de nós, uns mais, outros menos. Na verdade todos temos os mesmos demónios, só que as pessoas conseguem controlar mais, já domesticaram, por assim dizer, o seu relacionamento com os seus demónios internos. E com isso conseguem cometer lá está, animais selvagens ou cães brutos, e a pessoa consegue de certa forma coexistir com eles, viver com eles, lidar com eles de certa forma, né? Agora pronto, é preciso ter um certo cuidado
ou como, pronto, nos métodos a fazer, né? Porque há aquelas pessoas que alimentam os seus demónios, né? Porque ficam mais calmos, mas o dia que não alimentam esse demónio, está tudo lixado, porque ainda por cima eles estão grandes e gordos e fortes e derrubam a pessoa de um momento para o outro, porque andaram anos e anos a alimentar esses mesmos demónios, né? Pronto, pronto, isto é uma metáfora, mas é uma coisa a considerar, que não basta apenas alimentar os seus demónios, porque mais tarde ou mais cedo eles vão se virar a nós, assim que nós tentarmos resgatar, pronto, a nós mesmos, né? É aí que, quando a pessoa disser não, isto aqui tem que acabar, e é aí que, pronto, que os demónios internos revoltam-se, por assim dizer. Mas pronto, então há que enfrentar a realidade tal qual como ela é, deixar ir-se das ilusões. É por isso que também falava ao princípio aqui de Neptuno e de Saturno. Há esse discernir da verdade, da ilusão, para poder, lá está, ver quais são os sonhos concretizáveis, e esse autodorretismo, em grande parte, é uma ilusão. Agora, a gente pode não conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente deseja, ou aquilo que as esperanças que nós poderíamos ter na vida, mas é preciso trabalhar nelas, e é preciso ter atenção a certos aspectos, tanto do nosso passado como do nosso presente, né? E esses bloqueios que estão a acontecer, que estão a impedir de poder progredir. Mas não tem que te esconder bem, não quer dizer que andem na rua a mostrar esse vosso demónio interno, mas não precisam de esconder aquilo que sentem, né? Porque às vezes as pessoas, aquela história de são tão fortes, tão fortes, tão fortes, que são e rígidos, que não, pronto, que estão dentro estão isolados dentro da sua armadura, né? Mas não precisam de, pronto, é preciso soltar essa armadura, é preciso ver que são humanos, é preciso ver que são vulneráveis e que também têm emoções, e é aí que vão poder lidar talvez melhor com esse demónio que, pronto, pode possivelmente estar a apoquentar-vos. E pronto, e não ter vergonha disso, né? Reconhecer a força empoderadora do amor e da verdade, pois vocês têm potencial para essa verdade, já há muita paixão e talvez amor que vocês tenham também, já, pronto, nem que seja no fundo do vosso coração, mas não se podem prender, não podem deixar bloquear, simplesmente por preservar um ego, ou preservar uma casca, ou uma armadura que serviu o seu tempo, mas que agora possivelmente está a ser confrontada, está a ser chamada a atenção para ser dissolvida, né? Essa velha versão de vocês próprios já correu, pronto, já chegou ao seu fim, ao seu curso de vida, e agora vai ser preciso uma transformação, uma transmutação. E pronto, há aqui muito trabalho interno, muito, 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 muito bom. E talvez seja uma continuação daquilo que falei das últimas leituras. Ou seja, as leituras também estavam mais a ver com a energia do soberano, de proclamar, e este aqui, a energia do soberano, é o líder, né? Ou está associado, é mais, na verdade é mais a energia do guerreiro, mas muitas vezes o guerreiro pronto, acaba por ser um soberano, acaba por ser um rei. Este aqui é que é o verdadeiro soberano, que é aquilo que se calhar vocês são atualmente. Então trabalharam para realmente ser os soberanos das vossas vidas, mas chegaram a este patamar, chegaram a esta posição, e agora olham para si e se calhar não são felizes, né? Porque passam o tempo a defender a vossa verdade, a vossa razão, e não têm tanta, pronto, e bloquearam a vossa empatia, a vossa emoção a outros aspectos. Mas pronto, já não vou adentrar aqui muito mais. Espero que este tenha servido. Há trabalho aqui pela frente a fazer, mas não desistam. Vocês têm o poder de poder concretizar isso, simplesmente têm que lidar com este opressor, por assim dizer, que está nas vossas cabeças aí a sussurrar palavras de derrota, e têm que conseguir olhar para isto com felicidade, com alegria, porque está-vos a chamar a atenção de que se vocês realmente fossem fracos, o diabo não vos estaria a perturbar. Pronto, é uma frase que também gosto de utilizar, porque realmente o diabo só ataca quem tem potencial, né? Agora as pessoas que estão adormecidas, que são fracas ou que não têm poder, dificilmente vão... Pronto, o diabo não vai querer gastar energia neles, né?
Agora, se o diabo faz parte das vossas vidas, é porque vocês têm algo muito importante para desenvolver, para fazer nesta vida. E é isso que pode ser um motivo de alegria que vos dê a força necessária para poderem trabalhar e não desistir e ganhar mais confiança em vocês, para não se deixarem derrotar por falsas, por ilusões. Pronto, e com isto vou-vos deixar. Espero que então tenham gostado e a gente já se vê então uma próxima vez. Tudo bom.